Vamos então ao capítulo 8, o método do contato, fácil e divertido para o cão e para você. Esse denominado método do contato não passa de uma organização muito inteligente, feita pelo grande treinador belga de nome Bart Bellon, para um processo de codificação da comunicação de maneira ordenada e intuitiva, de maneira gradual, das formas de comunicação mais simples, intuitivas e primitivas para as mais complexas. O que seria a comunicação mais simples, mais intuitiva, mais primitiva? A comunicação tátil. Dentro da comunicação tátil, ele dividiu em comunicação tátil manual, uma mera divisão didática, estratégica dentro da técnica dele, comunicação manual, comunicação mecânica, ou contato manual, contato mecânico, para posteriormente introduzir o contato verbal. Por quê? Porque a comunicação verbal ela é extremamente difícil para um cão compreender. Um cão, diferentemente do ser humano, não tem todo o potencial geneticamente pré-determinado para desenvolvimento da linguagem verbal. Haja vista a quantidade de palavras que eu tenho falado durante todo esse processo de comentário do e-book, todos vocês estão processando isso de maneira automática. Agora, um cão, vamos tentar imaginar quantos tipos de códigos verbais um cão consegue emitir. Vamos lá, latido, rosnado, grunhido, choro. Agora já começou a dificultar. Ixi. Talvez um quinto, talvez um sexto. Cada um fica com a imaginação livre para pensar aí. Mas pensem bem, agora o número de códigos verbais que eu emiti para você nesse curto período aqui foi enorme. Então os cães eles não têm esse potencial de comunicação verbal que os seres humanos têm. Agora, mesmo assim, com todo esse potencial que nós temos, nós passamos por um longo processo de aprendizado de todos os códigos até estarmos fluentes nessa codificação. Quanto mais o cão que não tem todo esse arcabouço neurológico geneticamente predeterminado. E é por isso que nós não podemos atribuir uma falsa expectativa ao que o cão pode nos oferecer ou apresentar em termos de processamento da nossa linguagem verbal. Em decorrência disso, nós vamos começar de maneira inteligente por aquilo que o cão processa mais facilmente, que é o contato tátil manual. Como que começa a comunicação do cão com algum outro indivíduo social? Começa lá com a mãe dele. Então, logo que ele nasce, a mãe dele lambe ele. Então, o tato, a sensação tátil já é algo que o indivíduo começa a desenvolver e a perceber logo ao nascer. Mais à frente, nós vamos passar por uma outra fase da comunicação tátil, mas um pouquinho mais complicada, que é através do uso da guia, chamado também comunicação mecânica ou contato mecânico. Para só depois que os exercícios estiverem prontos, a gente dar nome a esses exercícios. O que a gente vai apresentar aqui agora é uma maneira bem prática e objetiva de ensinar 3 exercícios básicos e a troca entre eles, senta, deita e stay, mas essa mesma ideia, esse mesmo conceito, nós podemos extrapolar para qualquer outro exercício. Então nós vamos usar esse capítulo agora para aprender sim, de fato, de maneira prática, a ensinar sentar, deitar e tomada de posição em estação ou stay, assim como a troca de posição entre elas, mas isso também nos trará um aprendizado abstracional, porque a gente abstraindo o entendimento disso, a gente pode levar a qualquer outro exercício que a gente pensar. Obviamente, um filhote já tem um potencial para desenvolvimento natural de um repertório enorme. O que vai acontecer daí para frente é nós reforçarmos aqueles comportamentos que nos interessam. Então nós podemos, inclusive antes de entrar dentro dessa metodologia específica que eu vou passar aqui agora,
já ir reforçando através, por exemplo, do processo denominado free shaping ou modelagem livre, reforçando comportamentos que o indivíduo nos apresenta aleatoriamente dentro daquela sala de aula que eu citei anteriormente, aquele local onde o indivíduo entra e se sente emocionado. Ali, ele, por estar emocionado e em decorrência da frustração, porque a partir de um dado momento a gente não mais dá a comida, ele se excita, exibe comportamentos aleatórios, tal como o gato na caixa de Thorndike, que nós vimos nas leis do aprendizado, e ele apresentou determinado comportamento. Se não for um comportamento do meu interesse, eu não recompenso. Se for um comportamento do meu interesse, eu recompenso. Lei do efeito. O que não é recompensado tende a diminuir a ocorrência. O que é recompensado tende a aumentar. E aí eu vou modelando comportamentos. Isso tem que fazer parte da vida e da rotina de um cão, mesmo antes de pensarmos em introduzi-lo num sistema intencional programático de treino. Mas aquele cão que já foi criativo, que já aprendeu, a gente pode agora optar por colocá-lo num sistema de aprendizado. Porque nós podemos pensar, e talvez devamos executar dessa forma, 3 posições: sentar, deitar e estação. Senta, deita, stay. E não senta e deita. Por quê? Se eu apenas uso senta e deita, que na verdade são as posições mais necessárias para a maior parte dos objetivos no treinamento, eu teria um cão com certa limitação de percepção e processamento cognitivo das palavras senta e deita. Por quê? Porque será muito mais fácil para ele ir do senta para o deita simplesmente pela troca de posição e pela recompensa que ele tem quando ele troca de posição. Porém, ele sempre vai trocar de uma para outra e da outra para uma. Ou seja, depois do senta, só vem o deita. Depois do deita, só vem o senta. Então ele não se liga muito na codificação da palavra senta, ou da palavra deita, ou da palavra sit, ou da palavra down, ou platz, etc. Ele está mais ligado na sequência. E acaba que qualquer coisa que eu falar, ele vai para o senta. Qualquer coisa que eu falar, ele vai para o deita. E aí, quando a gente estabelece senta, deita e stay, nós obrigamos ele a pensar. Opa, ele falou senta, ele falou deita ou ele falou stay? E nunca ele sabe qual é a próxima palavra. E quando a gente fala a próxima palavra, ele vai ter que processar para executar, para poder receber a recompensa. E isso faz com que a capacidade dele de resolução de problemas e de aprendizado de cada palavra se desenvolva muito, muito, muito mais. Isso vai ser útil não só para esses exercícios em si, mas para qualquer outro exercício que a gente vai ensinar para ele, já que nós teremos um cérebro criativo e capaz de solucionar problemas sonoros, problemas verbais. Então agora que nós temos um indivíduo aberto, feliz, criativo, motivado e nós temos um ambiente motivacional, nós podemos começar a pensar em ensinar. Se o indivíduo estiver tímido, fechado, não tente ensinar não, porque ou o aprendizado não vai ser adequado ou, em casos piores, ele vai passar a evitar aquele ambiente. Então vamos fazer primeiro com que o indivíduo se sinta motivado, feliz, solto, livre naquele quadro. Agora nós vamos começar a ensinar. Qual seria a sequência proposta? Primeiro, pelo contato tátil. Dentro do contato tátil, primeiro pelo tato manual. Então eu vou colocar o cão, posso colocar numa caixa de referência. Quem quiser conhecer mais sobre isso, nós temos outros trabalhos demonstrando, ensinando exatamente como isso funciona de maneira detalhada e profunda. Só estou citando aqui um exemplo para adiantar. Ou uma caixa de referência, ou uma mesa pedagógica. Vocês já devem ter visto os vídeos meus, eu trabalhando com o cão numa mesa. Nos meus cursos eu ensino isso muito detalhadamente. Por que a mesa? Basicamente porque a mesa me dá condição de altura, sem eu me inclinar muito. Mas podemos fazer no chão sim, aí eu coloco uma cadeira ao lado do cão. Posso pôr uma caixa de referência no chão. A caixa de referência facilita muito porque ajuda na delimitação do espaço, favorece o cão a compreender. O ideal é que o cão aprenda a sentar, mas com os membros
anteriores, as patinhas da frente fixas, e aí ele senta apenas com o posterior, e também para o retorno para a estação que ele faça somente com o posterior, e a ida para o deita seja para trás. Então os membros fixos devem ser os dianteiros. Isso vai favorecer uma série de outras coisas que também, no momento adequado, eu poderei ensinar. Naturalmente, para os propósitos nossos aqui, eu farei isso de forma meio que en passant. Eu vou explicar detalhadamente, é lógico, mas para aquele que quer se tornar um profissional e realmente entender, vai ter que necessariamente se dedicar mais. Agora, é lógico que dedicando-se mais, vai aprender de fato e praticando, vendo, estudando, fazendo curso, etc., as coisas vão fluir muito mais e o nosso desempenho final, seja para os nossos cães, seja para cães de clientes, será muito maior, além, é lógico, da nossa capacidade argumentativa junto às pessoas que nós estamos falando, sejam os nossos alunos, sejam os nossos clientes, seja na medida em que nós vamos evoluindo na carreira, nas pessoas que passam a nos seguir e a aprender conosco. Não adianta, ninguém vai te seguir ou aprender com você se você não dominar o que você está falando. E você não vai dominar aquilo que você está falando se realmente você não estudar e se aprofundar naquele assunto. Enquanto a gente fica na superficialidade, é lógico que é legal, mas esse é só o ponto de partida. O nome desse e-book que agora estou comentando é Entendendo o Aprendizado Canino. O início de tudo, mas isso é só o início. Nós temos que prosseguir. Só assim nós poderemos modificar a cultura canina do nosso país. Indo para a primeira fase, contato manual. Primeiro nós temos que ter claro para nós. Vamos estabelecer uma mera convenção, lógico que é uma convenção baseada num raciocínio inteligente que não surgiu do nada, sustentado por experiência. Vamos estabelecer a partir de agora que toque com o dedo na cernelha significa deita. Toque com o dedo lá na garupa significa senta. Toque com o dedo na barriga significa estação ou stay. Pois bem, sentar, um cãozinho já sabe sentar. Se você for num canil, numa maternidade, um filhotinhos ali com 50 dias, você vai ver que tem um sentado, outro deitado, outro em estação. E essas são posições naturais. Nós vamos apenas codificar, dar o nosso código a partir de agora para essas posições e requerer deles nos momentos que a gente deseja. Toque com o dedo na cernelha, aqui em cima, próximo ao pescoço, significa a partir de agora deita, que é uma posição que ele já conhecia. Mas nós vamos agora unificar a nossa comunicação. Toque na garupa, senta, toque na barriga, stay. Eu tenho um ambiente controlado, ou uma mesa pedagógica, ou uma caixa de referência. Agora eu preciso de criar atenção e expectativa. Então eu tenho comida em uma mão. O cão vai olhar para essa mão. Ele não vai lá comer por quê? Aí entra uma das vantagens de uma mesa pedagógica. Porque minha mão vai estar fora da mesa, ele não vai porque ele não quer sair da borda da mesa. E na medida em que ele para na borda da mesa, o que eu faço? Eu trago comida até ele. Ele para na borda da mesa, eu trago a comida até ele. Logo, logo, ele percebe que aquela posição ali é uma posição que atrai a comida. E ele não tenta pular porque ele tem medo de pular da mesa. Ao mesmo tempo, ele entende que se ele parar ali, é como se fosse um instrumento, condicionamento instrumental, vão lembrar do gato lá com a alavanca, é como se aquilo ali fosse a alavanca para atrair a comida. Pronto, agora eu fiz algumas vezes, ele se sente livre em cima dessa mesa, ou mesmo dentro dessa caixa limitadora, essa chamada caixa de referência. Agora sim eu posso começar o ensino. Eu vou apertar a traseira dele, vamos pensar, por exemplo, primeiro no centro. Eu vou apertar a traseira dele? Não, eu vou encostar, simplesmente tocar continuadamente, tá? Então eu vou tocar e permanecer, sem apertar. Se eu apertar, eu gero uma reação, eu gero resistência. E aí ele vai focar aqui, vai perder a capacidade de concentração e não vai resolver o problema. Eu vou gerar para ele um problema mínimo, que é um toque. Como ele está olhando para a mão, uma hora ele vai tentar se ver livre desse toque. É natural, é fácil. E ele vai abaixar o traseiro. Quando ele for abaixando a traseira, eu não tiro a mão, eu vou seguindo, permaneça a mesma coisa.
Somente quando ele encosta a traseira, eu retiro o dedo. Só que eu também não vou retirar completamente, eu vou retirar só um pouquinho. Por quê? Porque se ele ameaçar levantar, o meu dedo está ali para impedir. Ele permaneceu, o dedo tira, tem que ficar muito claro. Muito claro. Ele encostou a traseira no chão, eu elevo 1 centímetro o dedo. Ele começa a entender que esse é um instrumento de retirada do incômodo. Ao mesmo tempo que eu retirei o incômodo, na sequência eu levo comida até a boca dele. Eu posso, como eu fazia antigamente, inclusive está especificado no e-book, clicar e trazer a comida? Também posso. Mas, atualmente, com o conhecimento que a gente tem, a gente subdividiu as formas de recompensa aqui em 2 tipos de clicker. Enquanto um clicker traz concentração, e aí nesse caso qual seria o clicker? É um clicker visual. Vamos lembrar que clicker é qualquer sinal que prenuncia a recompensa. Isso em decorrência de repetição, de rotina. Então eu trago a comida até a boca dele. Qual foi o clicker aí? O movimento visual da minha mão vindo até a boca dele. Se eu tenho que resolver um problema, às vezes foi difícil para ele, então o que eu faço? Eu clico, aí o clicker está na minha mão esquerda aqui, eu clico e posso ou dar a comida na boca dele ou jogar no fundo da caixa, porque esse clicker sonoro aqui, ele vai gerar excitação e vai gerar maior alívio em relação àquele pequeno estresse que ele teve para resolver aquele problema. Resolveu o problema, agora já não tem mais problema, ele já sabe como responder à mão, não precisa de eu clicar, basta... Coloquei a mão, ele colocou o traseiro no chão, eu retiro a mão, trago a comida. Agora eu vou passar, por exemplo, para o deita. Eu venho aqui, toco a cernelha dele. Não forço. Se eu forçar, ele resiste, ele reage. Aí o resultado não é bom. Eu toco. A hora que ele deitar, eu retiro comida. Se foi muito difícil, a hora que ele deitar, eu retiro, clique. Joga uma quantidade maior de comida ali. Lembrando que o clique já foi condicionado anteriormente para ser uma explosão alimentar. Então eu clico, jogo a quantidade de comida ali. Porque se eu clicar e der um grão só, com o passar das repetições, pela lei do efeito e pela lei da extinção, a tendência é que o clicker passe gradativamente a representar uma recompensa de baixo valor. Então eu tento manter o clicker como uma recompensa explosiva, que eu vou usar quando eu não precisar de concentração, e sim para recompensar um desafio maior resolvido. Depois que ele já resolveu esse desafio, agora eu quero mais calma e concentração. E aí eu recompenso no local, inclusive para me dar condição para ir para a próxima posição, porque se toda vez ele é liberado pelo click release, ou clicker de liberação, que é esse clicker excitatório, ele sai e aí agora nós vamos começar tudo de novo. Dessa forma, eu recompenso ele na posição. Agora eu posso pensar em ir, por exemplo, para o stay. Afasta a mão, toco a barriga, ele vai se levantar para se ver livre, se viu, levantou. Quando ele está na posição que eu quero, eu retiro a mão, posso clicar, jogar uns grãos de ração no fundo, ou se foi muito fácil, eu não preciso de clicar com o clicker aqui não, eu posso só trazer a comida até a boca dele. Essa diferenciação de 2 tipos de clicker nesse quadro aqui é uma das inovações que nós temos aplicado nos últimos 7, 8 anos, principalmente depois que eu passei a treinar com o Clément Julien, que é a minha principal referência nos últimos anos. Uma dúvida que fica e que na prática a gente acaba percebendo muito erro é que há uma grande tendência da maior parte das pessoas em não permanecerem com essa mão da comida como um ponto fixo. E fica tentando ou induzir para sentar ou induzir para deitar. Qual é o problema disso? O cão não aprende o que ele tem que aprender, que é a resolver o problema, e resolver o problema do negativo, que é o contato. A mão estando fixa, ele foca na resolução do problema do incômodo, que é o contato. E aí sim ele vai aprender a troca de posição e não apenas seguir uma indução visual. E como nas modificações que faremos subsequentemente, terminou uma curta sessão de treino, você pode clicar, dar uma recompensa maior ali no final e depois sair para passear com o cão ou sair para brincar de bola, que é para poder aliviar e trazer aquele prazer pós-operação para a obtenção de alimento. Pois bem,
Vamos então para a segunda fase, que é a fase do contato mecânico. Nós precisamos progredir por vários motivos. Um deles, porque lá na frente a gente quer que o cão execute e obedeça à distância, independente do local que o cão esteja em relação àquele que comanda. Mas tem várias questões nessa graduação entre o início e o cão trabalhando à distância que acabam também impelindo a necessidade dessa progressão. O cão normalmente vai crescendo e no que ele vai crescendo, vai aumentando o meu trajeto de movimento da mão até o ponto que eu tenho que fazer ele sentar, ou tomar a posição stay, ou deitar. A questão é que quando aumenta isso, eu tenho um aumento do tempo, mas ao mesmo tempo, pela visão periférica dele, ele percebe a minha mão indo para aquele ponto. E é inevitável, por condicionamento clássico, quando a minha mão se desloca para a garupa, ele começa a sentar antes da minha mão chegar lá. E aí eu perco o controle do meu experimento, tal como o Pavlov perdeu lá. Então eu não posso ficar nisso. Na medida que o cão cresce, eu tenho que ter um recurso para manter o controle do meu experimento, para manter o timing da minha estimulação ou do meu contato. Esse é um motivo. O outro motivo é que, imagina lá na frente, eu querer dar um comando verbal, mas para poder comunicar a comunicação que o cão já conhecia, que era o tátil, eu corro lá no senta, corro para cá, corro para lá, corro para lá. É muito mais simples eu unificar os pontos e agora criar uma forma remota de contato, através inicialmente do controle remoto guia, ou controle distante guia. O que eu vou fazer? Agora eu vou trazer todos esses códigos, senta, deita e stay, para um ponto só, que é o pescoço, através do uso da guia. Mas o pescoço, um ponto só, como que eu farei 3 códigos diferentes? Eu vou fazer que toque para cima significa senta, toque para baixo significa deita. Então agora já não é o local que toca, mas sim a direção que faz. Se a direção do contato é para cima, vai significar senta. Se a direção do contato é para baixo, vai significar deita. Se a direção do contato é para a frente, eu requererei dele o stay. Como ele já conhece senta, deita, stay. Como ele já conhece que toque na garupa é senta, toque na barriga é stay, toque na cernelha é deita, basta agora eu transferir essa codificação fazendo uso do condicionamento clássico. Vamos lá. Se ele não conhece o contato com a guia, é um trabalho gentil. Se eu fizer o contato com a guia para cima, o que ele vai fazer? Nada, porque ele não conhece. Mas eu dou um toquinho na guia, imediatamente após eu toco o traseiro. Quando eu toco o traseiro, já está condicionado, condicionamento clássico. Ele responde. Respondeu, alivio, recompensa. Repito, repito, repito. Vai chegar um ponto que haverá uma conexão entre o toque para cima e o contato no traseiro. Vai chegar um ponto em que quando eu tocar para cima, antes de eu conseguir alcançar o traseiro dele, ele já sentou. A mesma coisa para o deita, a mesma coisa para o stay. Então eu dou o toque para frente, toque, tá? Momentâneo. Vamos lembrar que quando eu estava no contato manual, era contato contínuo. Quando eu vou para o contato mecânico, o início, a primeira subfase do contato mecânico é contato momentâneo. Eu toco e aí eu entro com o contato contínuo com a mão. Eu toco para frente, contato contínuo com a mão. Eu toco para baixo, contato contínuo com a mão. Depois de N repetições, isso é muito mais rápido do que você possa imaginar. Depois de N repetições, quando eu tocar para frente, antes de eu conseguir levar a mão na barriga dele, ele já se levantou. Agora eu posso transformar o toque na guia para um contato contínuo na guia.
porque ele já não mais reagirá, porque ele sabe resolver. Então contato contínuo para frente, ele resolveu o problema, eu cesso o contato e aí trago comida. Contato contínuo para cima, ele sentou, eu alivio, comida. Contato contínuo para baixo, ele deitou, eu alivio, comida. Contato contínuo para frente, ele tomou a posição stay, eu alivio, comida. Depois de N repetições, vai chegar um ponto em que a resposta dele se dará muito rápida. E mesmo eu querendo manter um contato contínuo, vai ser praticamente momentâneo, porque quando eu fizer ele sentir o contato, ele já toma posição rapidamente. Os contatos, eles geram um aumento gradual da velocidade. E isso, somado à recompensa ou ao reforço positivo, faz com que o cão tenha muito mais precisão, mais velocidade, mais eficácia, mais motivação e mais confiabilidade. Só recapitulando, sempre importante a manutenção do ponto fixo. Essa forma de ensino não é por indução visual. O ponto é fixo. Essa forma de ensino é pela resolução dos problemas negativos. Ele resolve o desconforto, resolveu o desconforto, cessa o desconforto e aí sim vem a recompensa. Então a comida está parada no ponto fixo só para manter uma faixa moderada de motivação, de tal forma que o cão não perca um nível positivo emocional por causa de algum incômodo, que a gente chama popularmente de negativo. Terminando o contato mecânico, nós podemos ir então para o tão sonhado contato verbal. Contato verbal. Quando a gente emite um som, ele reverbera, ele nada mais é do que um contato. Há uma vibração das ondas no ar que gerarão uma vibração nos tímpanos. É uma forma de contato, mas é um contato muito mais complexo para o cão. Por isso a gente vai deixar por último. E eu só vou fazer o contato verbal quando eu tiver com o contato mecânico perfeito. E agora eu vou começar o quê? Eu falo senta com ele. Ele sabe o que é a palavra senta? Ponto de contato fixo, foco fixo na comida. Eu falo senta. O que ele faz? Nada, porque ele não sabe. Só que imediatamente após a emissão desse som, no momento neutro, eu faço um contato mecânico para cima, que ele já conhece. O que ele vai fazer? Processa, senta. Sentou, cessa o contato, recompensa. Deita. Ele não faz nada porque ele não sabe. Contato mecânico para baixo. Ele resolve o problema, cessa o contato mecânico, comida. Stay. Contato mecânico para frente. E assim sucessivamente. Depois de N repetições, ele começa a conectar a palavra senta com aquela posição senta, a palavra deita com aquela posição deita e a palavra stay com aquela posição stay. A partir daí, nós vamos começar a criar dificuldades. Se o cão está muito bem assim, o que eu vou fazer? A mesma coisa do outro lado. Eu mudo de lado, ou viro o cão de lado, para que ele não fique viciado a responder só dentro de um quadro. Então ele tem que aprender a fazer senta, deita e stay à minha frente, com a minha mão direita sendo a mão que recompensa e a mão esquerda sendo a mão que manipula o reforço negativo. Da mesma forma, eu tenho que inverter de tal forma que ele faça a mesma coisa com a minha mão esquerda sendo a mão do reforço positivo e a mão direita do reforço negativo. Quando estiver muito bem, está respondendo automaticamente. Agora eu posso passar a fazer isso à frente dele, a uma distância curta. E a guia vai me dar essa possibilidade. Com a mão, no contato manual, isso é impossível. Está fazendo isso muito bem? Eu posso começar a tomar cada vez mais distância. Uma guia até de 2 metros eu consigo fazer isso. Quando eu tenho isso, de fato, eu tenho um cão que sabe as palavras e que vai responder em qualquer situação. Vamos lembrar que quanto mais a gente respeitar o processo de sempre que eu der o comando, ter o contato mecânico, sempre que eu der o comando, ter o contato mecânico, nós vamos aí fechar o ciclo do aprendizado. E
nós vamos respeitar uma outra coisa conceitual denominada pirâmide do aprendizado, que é um outro conceito complexo, mas importante para quem realmente quer se tornar um profissional de verdade, para quem realmente quer entender como que se dá o ciclo pedagógico. E na pirâmide do aprendizado nós vamos entender como que se dá a primeira faixa da pirâmide, ou a base, em que há sempre a existência do contato mecânico ou do contato manual, para depois ter o reforço. Depois a gente vai para a fase B da pirâmide, onde a gente começa a ter intermitência, porque quando houver intermitência, desde que a gente tenha passado por um longo processo, por isso a pirâmide é base, desde que eu passei por um longo processo de reforço negativo, reforço positivo, reforço negativo, reforço positivo, eu posso me arriscar a subir para a segunda faixa, ou a faixa B da pirâmide, que é quando eu vou iniciar a intermitência, seja intermitência de contato, seja intermitência de recompensa. Só no final, depois de pronto, é que não haverá nem contato, nem recompensa. Mas isso é um longo processo que requer um longo treino para os cães, mas principalmente uma compreensão de verdade de todo o processo do aprendizado e da técnica por parte daquele que quer de fato se tornar um profissional. Continue comigo e você poderá entender tudo isso, desde as bases teóricas, comportamentais, genéticas, até os processos técnicos. Vamos lá!